A proposta é nós englobarmos o tratamento e hoje eu tenho uma visão diferenciada do paciente e eu penso que a gente tem que entregar resultado. O que é o resultado? É a previsibilidade final do tratamento. Eu não posso entregar somente o tratamento com Invisalign e também não posso brigar com um colega que é reabilitador. Então eu digo que nos casos de pacientes adultos, nunca o ortodontista, principalmente caso de retratamento ortodôntico, ele vai resolver os tratamentos sozinho. Então não queira você, com qualquer tipo de aparelho, a ortodontia ela não resolve se não for multidisciplinar. E o digital vem para agregar essas informações dentro do tratamento e entregar resultado para o paciente. Então hoje eu melhorei a comunicação com o meu reabilitador, que é o meu parceiro, e os tratamentos que nós fechamos na equipe Visage, junto com o Paulo Vinícius e a outra equipe, nós temos uma comunicação que ela é interativa no sentido de ser o melhor para o paciente. Então eu não brigo com a prótese e a prótese não briga comigo. Então o digital veio para quê? Para somar essas relações, a comunicação melhorar e melhorar o tratamento com o paciente. Então por isso que o passo a passo, ele é o quê? Logicamente, casos mais simples, pacientes em crescimento, você pode tratar somente com Invisalign. Mas pacientes adultos, principalmente, vou mostrar casos que aparentemente estão estão perfeitos, mas a funcionalidade na mastigação está errada. E aí a tecnologia, o Titan, o scanner veio para agregar, eu visualizar isso no diagnóstico. Ottimo, Christian. Aqui tem a Lígia comentando OFM, Orto e Invisalign Doctor. Está numa colega tua. Ah, legal. Hoje nós estamos passando aí por uma expansão como professor da Invisalign. Eu tenho que dizer o seguinte, que o tratamento ortodôntico com Invisalign, Christian, ele já, vamos dizer assim, ele já está fomentado aí, para todo mundo conhece, mas a utilização do iTero e o Invisalign no processo restaurativo, ele está começando a ser mais integrado agora. Então, como eu tenho um scanner e eu faço planejamento em conjunto com outros profissionais, a gente tem que utilizar o scanner em todas as suas funções, não somente para Invisalign. Você tem que indicar ele vai ser feito para uma reabilitação, para um tratamento de um acompanhamento aí numa DTM. Então, todos os tratamentos hoje digitais são integrados. E quando eu digo integração e interação, a integração é a comunicação com as outras áreas. Ela melhorou demais. Antigamente nós tínhamos que fazer... como era difícil a gente reunir, por exemplo, com o bucomaxilo para planejar uma cirurgia ortognática. Hoje a gente consegue planejar e conversar tudo digitalmente. E a interação, ela melhorou com o paciente. Então, a comunicação com o paciente, ela se tornou muito melhor. O paciente, ele se torna coparticipativo, ele entende o que ele está visualizando, né? Diferente daquele modelo de gesso que nós tínhamos antigamente e nós éramos muito técnicos e o paciente ele acabava por não entender nada e até contribuir no tratamento. Hoje a linguagem ela foi bastante facilitada. A gente entrega dados para o paciente, né? Nenhum equipamento entrega dados musculares, só o Titan. Então, por isso que eu junto com o scanner, que me entrega dados de oclusão, de contatos, né, pesados, contatos que antigamente eram, às vezes, desapercebidos. Então, a integração, ela veio para somar aí no Invisalign mais o restaurativo, para a gente entregar o resultado do paciente, né, não querer brigar o Invisalign com a prótese e a prótese com o Invisalign. Então, uma dica que eu dou para os colegas aí é que a sua clínica seja multidisciplinar, vocês tenham a mesma linguagem. Então, porque às vezes o rapaz da prótese vai ver uma coroa, não vai ver uma classe 3, por exemplo. E o ortodontista, ele vai ver uma classe 2, mas não vai ver uma reabilitação que ela precisa ter um levantamento de mordida anterior. Então, eu acho que casar essas duas ideias para entregar um resultado para o paciente, todos ganham, inclusive o paciente. E aí, como eu utilizo o iTero, existem ferramentas que são praticamente só dele, do software, mas hoje eu vou falar sobre o tripé, né, de tratamento que eu utilizo, que é
ATM, músculos e oclusão. E na oclusão eu utilizo o Ortocad. Muita gente não sabe, mas o Ortocad é um programa gratuito para quem é Invisalign Doctor. A partir do momento que você faz o credenciamento na Invisalign, você tem o Ortocad no site myetero.com. E nesse Ortocad você consegue fazer todas as medidas estáticas e eu, em conjunto com um amigo, Jefferson, dono da clínica de Uberlândia, a gente desenvolveu um protocolo de desoclusão digital para a gente ver os movimentos excursivos, que eu vou mostrar para vocês. Então hoje, Christian, o meu diagnóstico ele ampliou por causa do digital e por causa também da equipe do Paulo. O Paulo tem um grupo forte de pesquisa de lesão cervical não cariosa e hoje a gente avalia o estilo de vida do paciente. Avalia como esse paciente está dormindo, se esse paciente, como é a atividade dele, como é a dieta. Porque principalmente com essa pandemia nós vimos que está acontecendo uma doença silenciosa na população, que é o envelhecimento precoce da boca. Então, a parafunção, bruxismos, contatos pesados, hábitos deletérios estão o quê? Acelerando o desgaste dos dentes. Então, nós estamos tendo aí pacientes jovens com lesões cervicais severas, né, ilhas de dentina, desgastes muito grandes pela idade, porque está sendo muito precoce esse mau hábito, né? E isso só resolve com um tratamento integrado. E aí nós temos o quê? Hoje, tratar o indivíduo, não é a boca, né? A gente tem que saber a causa e com certeza no paciente adulto nós vamos necessitar de um fonoaudiólogo, de um otorrino, nós vamos necessitar de outros profissionais para que a gente consiga resolver o caso totalmente, não só a oclusão. E aí, o protocolo de desoclusão ele entra fundamentalmente para nós o quê? Além da parte estática, evidenciarmos onde estão tendo os contatos, né? Os contatos que não estão sendo funcionais na guia incisiva e nas guias caninas. Movimentos que a gente muitas vezes passa despercebido mesmo com carbono. Então o protocolo ele nasceu em Uberlândia, o meu parceiro aí, Jefferson, ele adquiriu o Aitero na mesma época que eu adquiri o meu, e o Jefferson tinha feito um curso de oclusão e conheceu o Ortocad e nós sentamos para desenvolver aí umas medidas para que ele pudesse agregar no protocolo que ele pudesse enviar para o dentista. Então ele pensou assim, como é que eu posso melhorar o meu laudo técnico com o Aitero? Então existe aqui em Uberlândia, nós temos um protocolo, se o ortodontista ou o clínico geral quiser, o Jefferson ele já faz esse protocolo, né? Eu ensino nos meus cursos, eu vou ensinar isso. Nós temos um treinamento em hands-on, que a gente ensina o passo a passo. E esse laudo ele agrega muita informação para ter a comunicação com outros profissionais também. Então aqui, como é que é basicamente feito o protocolo? Do lado esquerdo você está vendo fotos. Além das fotos estáticas, nós fazemos as fotos em desoclusão. A partir dessas fotos é que nós criamos aí do lado direito o laudo do Ortocad. E aí nós conseguimos analisar onde estão tendo os contatos, né, as interferências que não poderiam ocorrer. Se a gente for olhar aqui na primeira foto, na guia incisiva está tendo contato no 17. Onde é vermelho, o scanner ele funciona com o infravermelho. O vermelho significa contato pesado. Então aqui na desoclusão anterior está ocorrendo contato pesado no 17, que não poderia ocorrer. Nós sabemos que a guia incisiva a gente tem que ter pelo menos 2 contatos anteriores, superior com inferior e desoclusão posterior. Guia canino do lado direito, ela está sendo em grupo e contato do lado de não trabalho. Guia canino esquerda, a mesma coisa. Então esse paciente ele está disfuncional, né, nos 3 movimentos. Rodar esse vídeo aqui, aparentemente nós vamos olhar uma boca que esteticamente estaria até agradável, mas que funcionalmente ela não está se comportando bem. Toca tudo.
Aham. Outra facilidade que tem o protocolo é que nós pegamos uma tabela que ela é referenciada aí na literatura, principalmente o pessoal da reabilitação, que faz estética, da proporção e largura estética da região anterior. Na realidade, o pessoal do DSD, o pessoal que usa design de sorriso, usa bastante, que são as proporções, né? Da curvatura de Aham. sorriso, proporção, largura e altura. E a gente consegue medir isso tudo no AutoCAD, criar uma tabela e passar para o profissional qual dente está mais desgastado, sinalizar em vermelho. Por exemplo, canino, aquele canino teria que estar com 10, ele está com 7. E aí conseguir, no final do tratamento, restabelecer isso já para o reabilitador. Então eu consigo, por exemplo, mediante esse diagnóstico anterior, eu mando para o técnico nos Estados Unidos, o cadista, já informações, por exemplo, nesse caso aqui, como existe uma discrepância de Bolton nesse lateral, no 12, eu já planejei o espaço para que essa desproporção fosse corrigida com restauração. Então eu não tenho que ficar preocupado se eu tenho que desgastar embaixo, se eu tenho que fazer torque em cima. Eu calculei essa discrepância de Bolton no AutoCAD e pedi para o técnico deixar esse espaço no final do tratamento com um overjet adequado. Isso facilita demais para a reabilitação. Então, o protocolo, eles são aí 15 parâmetros. A gente tem todos os parâmetros estáticos, né? Transversal, vertical e sagital. E a gente tem a análise dinâmica, que é o grande diferencial, né? Então, antigamente, aí, Christian, como professor de especialização, né, a gente media com fio de latão, compasso ponta seca. E, assim, a diferença é grande. O digital é o real, né? Aham. No, na, na, a gente tem uma particularidade que é descobrir, aí eu sou muito atento a isso hoje, principalmente casos de paciente que perdeu muita dimensão vertical. Por exemplo, pacientes que passaram por vários retratamentos ortodônticos. Esse paciente, a ATM dele já ocupou várias posições. Então eu uso um protocolo de desprogramação muscular, que eu não uso o GIG, que eu consigo partir do ponto zero de melhor acomodação dessa articulação. Então, a gente, como ortodontista, às vezes trata o paciente somente em MH, mas em alguns casos o paciente pode terminar com mordida dupla e aí o caso não ficar estável. Então, esse diagnóstico ele tem que ser primoroso no início. Eu falo, Christian, que é o seguinte, a nossa sensibilidade ela aumentou bastante, porque a ortodontia antiga, eu tinha um plano. Eu traçava esse plano, eu colocava o aparelho, esperava o que ia acontecer. E às vezes corrigindo muito efeito colateral. Hoje eu já tenho o planejamento pronto. Se esse planejamento está errado, vai finalizar errado. Então eu tenho que tomar muito cuidado, eu preciso ter muitas informações para que o final ele aconteça de forma assertiva, né? Não é simplesmente dar o enter lá no computador e pedir para os movimentos acontecerem. Aham. Sabe que tem aquela frase do presidente dos Estados Unidos, o Abraham É, Lincoln, que fala assim: dá-me 6 horas para é, cortar uma árvore e eu vou é, afiar o machado por 4. Né? Então, legal. acho que é isso aí, né? Deixa eu carregar aqui. Exatamente. Isso. Aqui é um caso que eu quero demonstrar, Christian, e Sim, aí você vai me opinar se esse paciente ele não tinha queixa estética. Você vai ver aqui, estaticamente, como é que está esse caso? Ele tem desproporções, ele tem... Como é que está essa oclusão? Está encaixada, não está? Esse está bem paciente ele não encaixado. queria, olha a importância, ele não queria se submeter por tratamento ortodôntico. Ele foi fazer um exame de rotina, eu fui escanear, fui conversar com ele. E aí eu pedi um tempo para explicar para ele para ele visualizar que ele tinha problemas. Por quê? A estética ela é estática. Isso já é um mantra que eu tô fazendo sempre, porque como ortodontista, eu ensinei muito isso para meus alunos, a gente visualiza muito as 6 chaves da oclusão, né? Mas olha, com o digital a minha visão expandiu, né? A gente já começa a ver processos aí de lesões, recessões nesse paciente, mas se a oclusão dele está praticamente encaixada, por que ele está tendo já esse comportamento aí no periodonto? Onde que está essa causa aí? E aí eu consigo comunicar com o paciente e ele entender o problema e realizar o tratamento.
Eu gosto de dar bastante essa dica, Christian, em relação à panorâmica. Se o paciente, vamos pensar o seguinte, quem já se submeteu a uma panorâmica, tem um palitinho aqui, ó, se vocês puderem enxergar aí na panorâmica. Quando você faz a panorâmica, você morde um palitinho. Se a sua curva de SPI inferior ela está plana, quando você morde o palitinho, você teria que ter pelo menos um afastamento de 1 a 2 milímetros da região posterior. Se o paciente não tem, se você olha que as cúspides estão próximas, com certeza esse paciente na lateralidade ele vai ter contatos pesados. Então isso aqui já é uma desconfiança que você já tem. Esse paciente é um paciente que ele, primeiro, ele não queria tratamento e ele queria coisa rápida. Então, assim, como no meu curso, Christian, eu vou... Quem participar do meu curso aí em Porto Alegre aí com você, vai ganhar esse equipamento. Então nós conseguimos na empresa. Isso aqui é um acelerador, chama VPRO5. Ele é muito bom para aumentar o conforto e aumentar o encaixe do alinhador. Como é que ele funciona? Ele emite uma frequência de 120 Hz, que ele aumenta a velocidade da remodelação óssea. Então, com isso, a gente consegue fazer uma troca mais rápida de alinhador. E esse paciente é um empresário que viaja muito. Eu propus para ele, né, para ele utilizar e a gente conseguir tratar isso de forma mais rápida. Então, aqui a primeira coisa que eu já acho que é disruptiva é essa visão aí do visualizador, né, do Aitero. Diferente do modelo de gesso, o tanto de informação que eu posso passar para o paciente e aí começar a interagir com ele, que dá a sua real necessidade do tratamento. Então a gente consegue aqui, eu gosto de ampliar, coloco uma televisão grande, girar o modelo, mostrar os contatos pesados, mostrar as recessões, no modelo de... trocando a cor aqui, fica mais fácil da gente ver as áreas que estão com recessão, ó. Coisa que às vezes ele mesmo não está enxergando. Já até fraturas ali de pressão, ilhotas de dentina, que são desgastes, que são patognomônicos de paciente que é apertador. Então esse é um paciente que é muito apertador, a gente vê as interferências ali, ó. A gente consegue ver as mini crateras, que são o quê? Fruto de quê? De uma mastigação muito forte, potente. E isso já consigo detectar com o Titan de cara hoje nesse tipo de paciente e mostrar para ele também. Olha, você tem desequilíbrio, você está mordendo mais de um lado que do outro. Esse paciente estava mais sobrecarregado do lado direito. Então eu integro hoje o meu diagnóstico, o Titan e o escaneamento. E aí, eu passo para o AutoCAD. Aqui um pequeno demonstrativo, né? O AutoCAD a gente tem um treinamento o dia inteiro praticamente, mas aqui vocês vão ver como ele é assertivo. O que eu fiz? Até a doutora Marília, que é uma das nossas aí, chefes do Education da Invisalign, ela me pediu para fazer um confrontamento de medida da análise de Bolton no AutoCAD com o CleanCheck. Porque, Christian, quando você faz o CleanCheck e ele vem para você, ele já vem o cálculo da discrepância de Bolton. Então o pessoal fala, mas você não precisa calcular. Mas se você souber essa informação antes, não é melhor? Porque você vai evitar desgastar áreas que não precisa. Você vai desgastar só a discrepância de Bolton, por exemplo. Então vou deixar rodar o vídeo aqui e nós vamos ver as várias medidas do AutoCAD, né? Tem várias medidas aqui, discrepância de modelo, discrepância de expansão. Então aqui, ó, menos 1.6 e menos 0,2. Vamos gravar isso. Esse aqui é o Bolton dele. Então, menos 0,2 significa o quê? Que tem menos 0,2 de excesso na maxila e 1.6 total na maxila. Aqui é o espaço. Então, Bolton novamente, ó, menos 1.6, menos 0,2. Consigo fazer a medida do que eu preciso expandir também. Então, nesse caso aqui, ó, a mandíbula está 3 milímetros maior do que a maxila. Eu tenho muito mais dados para enviar antes, né, dados numéricos. E aqui mostrando, ó, lembra lá, 0,2, 0,17, 1,6, 1,73. Então significa o quê? Que o AutoCAD ele é muito assertivo, fiel, pode confiar. E aí fiz o protocolo de desoclusão. Então aqui nós vamos ver
Guia incisiva, né? Tudo bem, está tendo contato aí, tem um pouquinho de apiamento, mas não tem contato posterior, então a guia incisiva dele está ok. Ó. Agora a guia canino direita. Eu estou tendo contato no canino. Só que do lado oposto, estou tendo contato lá do não trabalho, no 16, Ajá. 26, 27. E aí, por que esse contato? Será que é torque da raiz vestibular? Será que é intrusão que eu tenho que fazer? Isso eu vou medir também no AutoCAD e falar isso para o técnico, porque aí no planejamento eu já falo quanto de torque que eu preciso dar nessa raiz para sair esse contato, quanto que eu tenho que intruir. Do lado esquerdo, contato no canino, guia canino, só que contato no 27. Mesma coisa. Então, além das medidas, o que eu provei para esse paciente? Está vendo essas alterações que você está tendo na gengiva? São fruto, né, lógico, da sua parafunção, mas desses contatos em desoclusão. E aí ele topou o tratamento, porque não tem como ir contra esse fato, né? É real. Ajá. E aí, eu gosto muito dessa frase, e o que veio me puxar para o muscular, para ele ser também um quesito de importante na estabilidade, é o quê? Que contatos, já é comprovado hoje que contatos do lado de balanceio, lado não trabalho, aumentam a atividade muscular. Então, se eu deixar esse contato, o músculo daquela região, o quê? Ele vai potencializar. Eu tenho que equilibrar o músculo. Como é que eu vou saber equilibrar esse músculo? Com Tita. Eu não consigo equilibrar se eu não tenho dados. Ajá. E aí eu vou partir. Sem dados você tem só uma opinião. Só né? opinião, justamente. Você fala isso muito bem. E aí, o que mudou no meu diagnóstico, na minha finalização, é isso aqui. O melhor refinamento é a movimentação ortodôntica. Mas depois a gente vai o quê? Vai partir para o acréscimo. O ajuste oclusal é a última coisa que a gente faz. Né? O ajuste ele tem que ser micro. E como eu sei aonde eu tenho que desgastar, quanto que eu tenho que tirar? Com Tita e carbono é o que eu uso hoje para mim ser o meu GPS nessa escolha. Então aqui foi o planejamento, todas aquelas informações que eu colhi no dinâmico e no estático eu coloquei para o técnico, e aí veio esse clean check. Foram 25 alinhadores, 7 dias ele trocou cada alinhador, foi um tratamento de 6 meses. Muito rápido. Só que eu alterei posição de canino, eu intruí dentes, vocês vão ver aí, ó. Melhorei torque de raiz nos dentes posteriores. Melhorei o overjet, que ele estava com contato mais próximo. Corrigindo aquela expansão de 3 milímetros, 1 milímetro e meio de cada lado. Um leve apiamento aqui. E aí, Christian, eu gosto de mostrar isso porque na Invisalign nós temos alguns pacotes de tratamento. Que é desde um pacote com 14 alinhadores. Na verdade, existe o pacote Express, que é de 7 alinhadores, para casos bem simples. E o pessoal fica muito dúvida de se faz um Light, que é 14 alinhadores, se faz um Moderate, de que é 20 alinhadores. Eu sempre ensino para os alunos o seguinte, eu quero sossego, né? Então, por exemplo, eu poderia tratar esse caso com 20 alinhadores? Até poderia, porque eu tratei com 25, eu teria mais 20. Mas e se alguma coisa acontecer com o paciente? Se ele não usar adequadamente, se ele perder algum alinhador? Então, a maioria dos meus casos, principalmente por causa do protocolo de oclusão, eu prefiro um tratamento completo, com alinhador ilimitado, que eu fico mais tranquilo de entregar o resultado que eu prometi. Aqui o depois, né, as fotos do depois. E aí vamos para o protocolo. Realmente a gente conseguiu estabilidade? Então, guia incisiva, alinhamento certinho, ó, tá bonito. Sem contato posterior. Guia canina direita, ótimo, sem contato lado oposto. Guia canina esquerda. Caso estável. Aí, nesse momento, além desse paciente, eu terminei agora, eu vou esperar chegar das séries, vou bater o Tita nele. Mas o que eu faço? É o que eu vou mostrar nesse caso. Quando eu finalizar, não terminou.
E aí eu vou ver a musculatura. Como é que está a pressão muscular depois da finalização? Então, isso aqui é um caso que eu gosto de mostrar, que é um caso que eu estou acompanhando aí, Christian, que a gente nota que mesma coisa, né? O paciente ela tem lesão, é uma menina bonita, esteticamente você... O que a gente nota aqui? Uma compensação de incisiva inferior. A gente vê que eles estão lingualizados, né? É um retratamento ortodôntico. Ela veio para mim com contenção fixa superior, ó, contenção inferior, está alinhado, nivelado, mas será que... Como estão os contatos dessa paciente? Aqui depois que eu tratei, né? A gente melhorou a posição dos incisivos, melhorou os contatos. E aí, como é um caso de retratamento, eu peguei o Titan, né? E aqui a gente vê do lado esquerdo a oclusão, 83. Então a oclusão está tendo um impacto que ele está sendo inferior à média, né? Ela não está conseguindo morder a potência que ela precisa. E ela está com um centro de gravidade mais posterior. Então ela tem um contato mais do lado direito, o masseter do lado direito. Ela estava tendo mais esse contato. Bati o carbono, ajustei, microajuste, só em área que a gente precisa fazer, né? A gente ensina tudo isso no curso. E aí ela foi para 90, que aí 90 é perfeito praticamente, né? Mais que 90, 83 não está ruim. Se terminasse 83, se terminasse, mas a gente quer uma estabilidade maior, né? Pensar que esse paciente já passou por retratamento ortodôntico. Então todos os variáveis dela se equalizaram, né? Então eu tenho segurança agora que essa paciente ela está o quê? Está equilibrada muscular também. Sim. E aqui mostrando, né, o lado direito, a pizza, né, o gráfico de pizza, mostrando os 4 grupos musculares, né? Como eles já harmonizaram. O que não acontecia. É interessante, né, Christian, que assim, né, clinicamente ela teve a melhor, né? Então tu pode ficar ali, né, na questão que ela já está. Só que aqui a gente vê um perigo, né, iminente, ou seja, ela está tendo a musculatura do lado direito, que na verdade trabalha bem mais que a musculatura do lado esquerdo. Isso. Com o tempo, né? E aí, esse pinga-pinga aí, alguma coisa vai fazer, né? É força ali que ela vai aplicar, né? E aí... depois, tu, com leve ajuste, já restabeleceu o equilíbrio. Aí, dependendo, lógico, dependendo da situação e da variação, nós não vamos fazer ajuste, nós vamos poderia fazer acréscimo do outro lado. Né? Isso vai depender muito da avaliação clínica, mas nesse caso foi micro desgaste, então o ajuste ele equalizou. Sim. E aqui a gente... olha só como ela estava assimétrica, né? Como os músculos direitos estavam trabalhando muito mais. Com um leve ajuste, ela entrou dentro da normalidade. Na normalidade. Sim. E aí, Christian, por curiosidade minha, né? Eu gosto muito eu uso o Titan para tudo. Pensei, eu vou... Então, a Invisalign existe um protocolo de contenção que é muito bom, chama Vivera, que ela é uma de espessura de 1 milímetro, ela é diferente, o material ele é mais rígido que o Smart Track, mas ele ainda é um material um pouco flexível. E para essa paciente, como ela já tem uma história uma paciente que já tem um histórico de apertamento, né, ansiedade, foi proposto aí, e por causa desse contato anterior que ela tinha pesado na região anterior, a gente colocou aí batentes, vocês vão ver aqui uma contenção Vivera chama Bite Ramp, para que durante o sono, né, na verdade ela usa o dia inteiro, ela desocluísse. E aí hoje, por causa dessa paciente, por causa do Titan, eu mudei o meu protocolo. E aí eu vou explicar por quê. Então aqui eu fiz várias medições com Vivera, pedi para ela morder, de 90 foi para 87. Lógico que aqui a gente tem um centro de gravidade anterior, porque ela está pegando no batente anterior. Então a gente vai ter um centro de gravidade mais anterior. Mas 87 é bom, significa estabilidade. Porém, quando eu comparo com a oclusão, teve uma particularidade que me chamou atenção, que é o impacto. E alguns pacientes já relataram para mim que
esse tipo de contenção, e mesmo o Invisalign, para paciente que ele tem apertamento, parece que ele fica com mais gana de morder. E ele aumenta o bruxismo. Durante o dia, o paciente está em vigília, né? A gente pede para ele desencostar, ele até vai se policiar, mas à noite não tem como. Então, por causa desse fator aqui que ele deu aumentado aí com o Vivera, hoje o meu protocolo, para a maioria dos casos, é o paciente usar o Vivera durante o dia e uma placa miorrelaxante de bruxismo, né, com todos os parâmetros aí, montada em articulador, enfim, funcionais, à noite. Uma placa rígida, para que ele não tenha essa compressão. E eu acho mais interessante garantir estabilidade, né, usando o Vivera durante o dia e essa placa miorrelaxante à noite. Interessante. Ótimo que tu teve essa observação aí, né? Eu acho que o comportamento à noite ele necessita de uma placa específica, não uma contenção ortodôntica. Principalmente para esses casos de né, apertadores muito fortes, né? E aqui é o que a gente ensina, né? O Titan, a desprogramação muscular com TENS, para a gente achar a ARC. Então, por exemplo, aqui esse paciente, ela tinha mordida dupla, um paciente com DTM, e aqui a gente nota a boca aqui em MH, aqui em RC, então um contato posterior estava anteriorizando a mandíbula, e a gente desprograma e escaneia o paciente a partir dessa relação de conforto. Logicamente é criada uma placa nessa relação durante 2, 3 meses de tratamento aí, junto com outras terapias, né? Então, logicamente, casos mais complexos a gente envia para profissionais bem especializados. Eu tenho uma parceira lá em Uberlândia, que ela é doutora em DTM, então talvez o paciente tenha que fazer infiltração, ele tenha que fazer laser, enfim. DTM é um caso complexo, né? Graças a Deus, 10% da DTM, aí, eu creio, são casos muito complexos, a gente precisa de um acompanhamento de um profissional para resolver essa questão, para depois a gente entrar no tratamento ortodôntico em si. E aí, a grande sacada é o quê? O paciente restabeleceu a dor, restabeleceu o conforto da articulação. Como é que eu vou tratar esse paciente com essa posição até o final? A gente consegue fazer isso. Então, isso é demonstrado no curso também. Isso. Aí, para fazer isso, tu usa os alinhadores. Os alinhadores. Na posição e a programação que eu vou fazer para que o movimento aconteça sem perder essa estabilidade posterior que eu consegui. Certo. E aqui, para encerrar, Christian, acontecendo muito legal, a gente compartilhar com o conhecimento que esses casos de paciente muito apertador, mordida profunda severa, com dimensão vertical bastante diminuída, né, inclinação de plano oclusal. Olha, essa paciente provavelmente com histórico de dieta, né, gastrite, paciente que tem o quê? Paciente nova, mas que está tendo o quê? Um envelhecimento precoce. E foi proposto para essa paciente Invisalign no início. Só que componente muscular muito forte, área de dente pequena, não é interessante tratar com Invisalign. O que é interessante? Desprogramar essa paciente, aumentar a dimensão vertical, fazer uma reabilitação provisória com tabletops, escanear nessa relação e pedir o Invisalign. Nós terminamos muito mais rápido e o paciente ele tem mais conforto. Então aqui a gente está vendo o virtual e em cima o que aconteceu na boca. E a paciente usou o alinhador. O problema é o quê? Não adianta confiar bonitinho no digital, a gente tem que se embasar no clínico. Então, é um paciente que ele tem uma resposta ruim. Eu não posso querer... mas o alinhador ele levanta a mordida, mas nesse caso muito pouco. Realmente aqui a gente tem que aumentar a área do dente, o alinhador abraçar mais o dente e aumentar a dimensão vertical desse paciente. Tá? Isso aí tudo ensinado em curso também. Aqui é baixa, Justamente. Aquele lado direito ali está bem desgastado, né? Bem desgastado.